Louvamos o teu nome, Jesus. Obrigado pela tua presença, Pai. Aleluia. Pega a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo capítulo 3. Aleluia. Êxodo capítulo 3. Amém. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e o disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde que você está é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio nessa manhã. Aleluia. Quero compartilhar algo da parte de Deus. Os fundamentos da contemplação. Nós falamos muito sobre contemplar, viração do dia. Temos um tempo de contemplação, de oração. Eu gostaria de ter tempo para poder ministrar sobre isso o dia todo, que é algo muito maravilhoso da parte de Deus. E nós temos esse entendimento aqui como igreja do Senhor. Já há algum tempo temos ensinado a igreja a se dedicar à vida de oração e de contemplação. Contemplar o Senhor, contemplar a face do Senhor, contemplar as obras que o Senhor fez. E nós vamos meditar um pouco nisso nessa manhã, aprender um pouco sobre isso. Aqui nós podemos, dentro desse texto, já enxergar grandes verdades sobre a contemplação. Talvez você já ouviu falar aqui na igreja sobre isso, já viu pessoas postando foto: estou aqui orando na viração do dia, tudo fala, pássaros voando, olha, isso significa isso. E você pode achar que, da onde que tiraram isso? Da onde que saiu isso? Isso saiu da palavra de Deus. A Bíblia fala que o povo de Deus muitas vezes sofre por falta de conhecimento. Nós deixamos de usufruir de muitas verdades, porque você só usufrui daquilo que você compreende. Quando você compreende a palavra de Deus, você usufrui dela. E aqui nós podemos ver a história de Moisés. Todos aqui deixa eu entregar aqui. Todos devem aqui conhecer a história de Moisés. Moisés, ele foi colocado num cesto feito de junco entrelaçado, colocado nas águas. A mãe dele fez isso para poupar a vida dele, porque havia um decreto de morte sobre as crianças, porque havia uma promessa de Deus para aquela geração, de que daquela geração ia nascer uma pessoa, um homem de Deus, que seria o libertador do povo de Deus ali no Egito. Nós estamos vivendo dias difíceis também, onde existem muitos decretos de morte, decretos de pessimismo por algumas pessoas, mas nós cremos que tudo isso que está acontecendo é porque nós estamos vivendo um tempo de cumprimento das promessas de Deus para nós. Da mesma forma, então, eles estavam vivendo naqueles dias. Ele é colocado nas águas, a filha de Faraó encontra-o, pega ele, cuida dele, e ele é acolhido ali
na casa de Faraó. A mãe natural de Moisés foi encontrada, falaram: olha, você conhece alguém que tem leite para amamentar esse bebê? Eu não tenho leite. Eu conheço alguém. E obviamente que encontraram aquela mulher que tinha leite, porque ela tinha dado à luz a um filho. O próprio filho que chegou ali no palácio, no Egito, agora ela vai alimentá-lo. Então você vê que é uma história muito linda do cuidado de Deus, mas há um conflito muito forte na identidade de Moisés. Ele tem como ama de leite a sua mãe, ele não sabe, ele é criado no Egito, mas ele vê a escravidão e a injustiça, como o povo hebreu era tratado, isso movia o coração dele, e ele entrava em conflito. Então existia um conflito no coração dele, e nós nos identificamos com Moisés. Todos nós aqui que viemos seguir a Jesus, muitas vezes dentro de nós vinha um conflito, mesmo quando você não conhecia a Cristo, talvez não. O que será que é a vida? O que significa a vida? Deve existir alguma razão, deve existir algum propósito. Quem já sentiu isso na sua vida? Então, você já sentiu esse conflito assim como Moisés. E Moisés, ele tinha esse conflito dentro dele, né? E ele mata então certa vez um capataz que está castigando ali um hebreu, né? E ele então foge do Egito. Então ele não sabe se ele é hebreu, não sabe se ele é egípcio. Agora ele vai trabalhar para um homem no campo, no meio do deserto, para sustentar ele. Ele casa com a filha desse homem, se torna pastor das ovelhas desse homem. Então ele não tem uma mãe, é criado pela filha do faraó, e ele não sabe quem é a mãe dele. A ama dele é a mãe dele, ele não sabe se ele é egípcio, se ele é hebreu, se ele tem uma aliança no coração dele, se ele se importa com os escravos ou se ele se importa com os interesses do Egito. E agora ele vai trabalhar para cuidar das ovelhas que não é dele, que é de alguém. Talvez você já se sentiu assim, e você pensou: o que Deus tem para mim? E aí um dia Moisés está lá cumprindo a sua rotina no deserto de pastorear as ovelhas, e aí tem uma vegetação no deserto que era muito comum, que é a sarça, que é uma árvore baixa, bem rasteira, que consegue sobreviver ao deserto, e ela é bem baixa, bem rasteira. E ele olha para aquela sarça e chama a atenção dele, porque ela está queimando, mas não se consome. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, através da contemplação, da observação, Deus atrai a atenção de Moisés. Nós sabemos lá na frente que Deus revela a identidade de Moisés, o propósito, mas nós temos que entender como isso começa, para que nós também possamos ter uma direção para nossas vidas. Como que Deus, Ele fala para mim qual é o propósito da minha vida, para que Ele me chamou? Como que isso acontece? Nós podemos aprender aqui com Moisés. Primeiro, para Deus alinhar a vida de Moisés, para Deus revelar a identidade de Moisés, Deus chama a atenção de Moisés com algo comum ali no dia a dia de Moisés, que era uma sarça, que era um arbusto. E de que forma Deus chama a atenção? O arbusto começa a queimar sem se consumir, e um anjo aparece no meio de uma sarça. Com certeza, se você estivesse andando pelo teu quintal, eu não sei o que tem no teu quintal, não sei se você tem um vaso de planta na tua casa, algo comum, se você visse aquilo queimando, não pegasse fogo, não se consumisse, e você visse um anjo ali, com certeza isso ia chamar sua atenção, não ia, irmãos? Com certeza isso ia fazer você parar e falar: não, peraí, deixa eu deixar tudo o que eu estou fazendo aqui, deixa eu observar o que está acontecendo. Então nós aprendemos a primeira lição aqui: para de movimentar, gente, vocês estão andando muito e o povo está olhando para vocês. E essa palavra foi gerada muito no Espírito. Não vamos perder uma palavra dessa por causa de falta de concentração. Então vamos lá, desconcentra até o pregador. A forma como Deus quer falar conosco, Ele precisa chamar a nossa atenção. Primeira coisa que nós aprendemos: para Deus falar comigo, Ele precisa chamar a minha atenção. Para onde Ele vai falar? Então nós precisamos aprender a primeira coisa nesse sentido. O que acontece? Nós estamos tão ocupados. Imagina, Moisés trabalhava no deserto,
Imagina você no deserto, é um lugar solitário, onde não tem muitas pessoas. E você imagina Moisés no deserto, e ainda assim, ele estando sozinho, e cuidando de ovelhas. Eu tenho que explicar bem explicado para você entender. O papel de um pastor na agropecuária, ele tem que ter uma visão muito boa. As ovelhas, elas têm uma deficiência, elas são míope. Quem tem miopia, aí sabe o que é isso. As ovelhas são míopes, elas não têm uma boa visão. Então, por que necessariamente as ovelhas, elas necessitam de ter um pastor? Porque a primeira característica principal que um pastor tem que ter, ele tem que enxergar bem. Porque ele tem que ver aquilo que a ovelha não consegue ver. Entende? Ele vê o lobo, ele vê o penhasco, ele vê o perigo onde se aproxima, e ele conduz a ovelha. O pastor, ele tem que dormir com as ovelhas. Se você vê em filmes, se você vê, até hoje no mundo existem essa profissão, pessoas que vivem cuidando de gado. Na África tem, em várias partes do Oriente Médio, e eles vivem continuamente com a ovelha, tempo integral, porque ela é totalmente dependente. Uma ovelha não sabe distinguir a uma distância um animal aproximando dela, se é um lobo, se é um predador, se é uma ovelha. Ela não sabe distinguir um penhasco de um caminho reto. Uma ovelha, se ela estiver comendo aqui pastagem, e no deserto não tem pastagem ampla, é um pouco aqui, outra ali, e tem pastagem a 2 metros de distância dela, ela não sabe encontrar pastagem a 2 metros de distância dela. O pastor tem que pôr cajado no pescoço dela e levar ela lá 2 metros, ali, para ela comer aqui, senão ela fica com fome. Ela é totalmente dependente. Por isso, quando Deus estabelece essa forma de igreja, Ele coloca ovelhas e pastor, quando Ele demonstra o seu cuidado para com as pessoas. Ele mostra que é total dependência de Deus com as suas ovelhas. Então, eu imagino que Moisés, Deus precisou chamar a atenção dele, porque Moisés estava com a sua atenção totalmente dedicada para as ovelhas. Então ele estava olhando para as ovelhas, e aí algo chama a atenção dele. A primeira coisa para Deus falar comigo, Deus precisa chamar a minha atenção. Por quê? Porque eu vou estar sempre ocupado. Você que quer que Deus fale com você, você e eu estamos sempre ocupados e queremos que Deus fale conosco. Então a forma de Deus falar conosco é chamando a nossa atenção. De que forma? Através de algo. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é isso. Por que Deus então, Ele traz para nós esse entendimento de contemplação? Porque quando eu contemplo a glória do Senhor, a presença do Senhor, a palavra, eu contemplo algo da natureza que Deus criou, eu estou tirando os meus olhos daquilo que comumente eu estou olhando, do meu dia a dia, da minha responsabilidade, e eu estou voltando os meus olhos agora para algo que Deus quer me mostrar. E quando eu me voltar para aquilo que Deus quer me mostrar, obviamente que Deus então vai falar. Se você quer ouvir Deus falar com você, se você precisa ter a sua vida redirecionada para o propósito de Deus, primeiro, Deus ele precisa parar você, Ele precisa chamar a sua atenção. Às vezes Deus pode chamar a atenção de vários motivos. Às vezes uma pessoa ela pode estar muito trabalhando e de repente ela confia tanto no trabalho dela e ela é chamada na RH e é demitida. Às vezes ela não tem tempo para Deus e Deus permite que algo aconteça com ela para que ela fique em casa, ou que ela tenha que se cuidar mais da sua saúde, para que agora ela tenha tempo para se voltar para Deus para ouvir. Então nós podemos ver claramente que Moisés ele é uma pessoa perdida, sem identidade, e para Deus falar com ele, Deus faz assim, olha, chama a sua atenção. Por isso que você vê que é uma batalha muito grande ministrar. Às vezes eu tenho que corrigir, como eu fiz aqui, porque se uma pessoa levanta, todo mundo olha para aquela pessoa. Se uma pessoa precisa ir embora, a gente sabe que às vezes tem pessoas que precisam ir, a gente não julga, mas o problema não é quem está indo, o problema é os irmãos vão fazer assim. Se uma pessoa precisa ir ao banheiro ou levar o seu filho a algum lugar, todo mundo olha. Se as pessoas estão num cinema e alguém levanta, ninguém olha. Ninguém tira o olhar da tela para olhar uma pessoa descendo a escada para ir ao banheiro. Então você vê que não é algo comum. Quero que você entenda o que eu estou falando. É algo espiritual. Por que Deus
ele traz esse modelo de congregação de igreja, coloca uma pessoa para ensinar. Deus está falando o quê? Todo mundo olhando agora numa só direção. Eu estou chamando a atenção de vocês para uma direção, porque eu quero falar com vocês. A Bíblia fala que a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra. Para você ouvir a palavra de Deus, você congrega numa igreja, você vem e ouve uma pessoa que tem uma palavra de Deus para ministrar. Mas antes dessa pessoa liberar uma palavra para a sua vida, você precisa estar com a sua atenção voltada para ela. Então, quando a gente que é pastor, a gente está lá gerando a palavra antes de pregar, e a gente gera no nosso espírito e fala: meu Deus, isso aqui, quando eu falar isso aqui, construir isso e ministrar isso para a igreja, vai gerar uma consciência na igreja, a igreja vai ser transformada. Aí bem na hora, pá, alguém levanta, aí todo mundo faz assim, aí o pastor fica assim: eu estou perdendo a atenção deles. E se eu perder a atenção deles, eles vão também perder o entendimento daquilo que eu estou falando. Então é uma batalha muito grande para observar a palavra. Entende o que eu estou dizendo? Então é muito forte isso. A palavra de Deus nos diz, existe um texto lá, acho que Mateus 6, acho que verso 23, se o Samuel puder colocar, que diz que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Eu já preguei aqui sobre lâmpada. Então você sabe o que simboliza uma lâmpada. Uma lâmpada, uma lamparina simboliza o quê? Revelação. Lembra a palavra que eu preguei, está até no YouTube? Mantenha suas lâmpadas acesas. Mantenha-se a sua revelação acesa. Caminhe só debaixo de uma revelação. Moisés, ele tinha revelação de quem ele era? Ele tinha revelação de quem ele era? Ele sabia quem ele era? Ele sabia para que ele foi criado? Qual era o propósito dele? Não. Então a lâmpada dele estava apagada e precisava ser acesa. E aonde que é a lâmpada do corpo? Os olhos. Então aonde Deus começa a acender? A revelação começa por onde? Por aquilo que você está vendo. Então ele fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom ou iluminado. O que ele está querendo dizer sobre isso? Você vai ser um ser fosforescente, é isso que ele está falando? Não, ele está falando o quê? Que quando você tiver a sua visão, os seus olhos na direção correta, você vai ter a revelação daquilo que você precisa fazer em todas as ocasiões, em todos os momentos. Você vai saber tomar a melhor decisão, porque você está direcionando os seus olhos para a direção correta. Então Moisés está trabalhando: olha, mais um dia que eu vou trabalhar e cuidar dessas ovelhas, mais um dia que eu tenho essa responsabilidade. Aí Deus fala, Deus interfere na rotina dele e faz assim: opa, olha aqui para mim, chama atenção, acende uma labareda numa sarça, coloca um anjo. Ele fala: uau, o que é isso? E aí o texto diz: e Deus, observando que Moisés se virava para ver a sarça e o anjo, então Deus começou a falar. Quando Deus coloca algo para chamar a sua atenção, para acender a lâmpada dos seus olhos, para trazer a revelação e entendimento. Então você está entendendo que as mensagens que eu estou pregando aqui é uma construindo a outra, né? Então agora eu estou pregando praticamente de trás para frente, porque eu falei da revelação, do candelabro. Agora eu estou te ensinando como obter essa revelação. Se você, irmão, põe em prática tudo que a gente prega aqui, você não precisa de fazer mais nada na sua vida. É só se obedecer a palavra. Amém? Então, o candelabro, lembra que eu expliquei, mostrei aqui o mapa de como que era o tabernáculo, como é que funcionava. Primeira haste era do centro. Você que não estava aqui, procura no YouTube, está lá, mantendo a sua lâmpada acesa. Vai estar a partir de amanhã disponível já. Então, como eu acendo a minha revelação? Como eu tenho revelação? O que é revelação? Eu preciso de uma direção para minha vida. Com quem eu devo casar, com quem eu não devo casar, com quem eu devo me relacionar, como eu vou trabalhar, aonde congregar, o que fazer, o que não fazer, qual direção tomar, direções para a minha vida, revelação. Como obter essas revelações? Através da visão. Para aquilo que eu estou olhando, para quem eu estou olhando. Exemplo, vou falar de forma rápida e simbólica, porque tem crianças aqui. O que significa pornografia? Todo adulto sabe o que é pornografia. Porno, no original, é prostituição. Grafia,
no original é imagem. Então pornografia significa imagens sobre prostituição. Se você é uma pessoa que já viu pornografia, tem o hábito de ver, ou ainda é escravo desse mal, e você coloca os teus olhos, você pode ser uma pessoa que luta o dia todo para ser uma pessoa santa, para amar a Deus, mas você, quando olhar para uma pessoa, você olhar para alguém que você que você ali convive, um amigo, até uma esposa de alguém, um esposo, você vai ter que lutar contra esse sentimento, porque dentro de você tem o quê? Imagens de prostituição. Quando você olha para a pornografia, aquilo que você olhou se torna parte de você. Tudo que você olha na tua vida vira parte de você. Como é que esse aparelho está projetando essa imagem? Basicamente, cientificamente, funciona assim: tem um cabo ligado naquele aparelho, está vendo ali? E ele desce e vai até naquele computador. Aquele computador, ele tem equações matemáticas. Ele tem um software dele que de forma matemática ele funciona. Essas imagens, elas são formadas dentro desse computador, que é o cérebro. E ele está vendo essas imagens através dessa leitura de equação matemática. E ele manda através desse cabo para esse aparelho, para enxergar e entender a leitura que o computador está vendo, para projetar. Então basicamente você projeta aquilo que você está vendo. Você só projeta e gera o que você vê. Se você vê pornografia, quando você olhar uma pessoa que não é a tua esposa, qualquer mulher que você olhar, você sendo homem, você vai desejá-la sexualmente, porque dentro de você, você está cheio de grafias de pornografia, de prostituição. Pornografia, grafia é imagem, é escrita. Por isso que Davi falou: eu vou escrever a tua palavra dentro de mim. O que Davi está falando? Eu preciso ter os olhos voltados para a palavra. Quando Davi deixou de ir para a guerra e ficou no alpendre e ficou vendo o que não devia, ele concluiu aquilo que ele estava vendo. Ele foi até as últimas consequências para concluir um desejo que foi gerado dentro dele por conta daquilo que ele viu. Se ele estivesse na guerra, ele não estava vendo. Às vezes é melhor a gente estar na guerra do que estar no alpendre, porque quando está na guerra a gente não tem tempo de ver o que não deve. A única vez que Davi não foi para a guerra, ele perdeu a guerra. Ele foi derrotado. Então preste atenção, os seus olhos, eu dei só um exemplo. Então, por exemplo, muitas pessoas no domingo tinham o hábito de assistir televisão o dia todo, programas e tudo mais. Tem tudo que não presta hoje na televisão, e principalmente no domingo, no dia que a família está em casa e os filhos. Tem tudo que não presta. E aí domingo, 6, 7 horas da noite, eu vou colocar minha roupa, vou pegar minha Bíblia e eu vou para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não li a Bíblia a semana toda. Eu não li a Bíblia no domingo. Domingo é dia do Senhor. Eu não orei. Eu não cultuei na minha casa com meus filhos. Eu assisti o Faustão. Eu assisti o irmão Gugu Liberato. Eu assisti o irmão Sérgio Portignoli. Eu vi as irmãs bailarinas lá adorando lá com suas roupas mais curtas possíveis. Eu vi tudo. Eu vi a banheira do Gugu, aleluia. Eu vi todas as coisas. E agora eu vou para o culto. Era assim que a gente fazia, não era? Antigamente, glória a Deus. Chegava no culto. Ai, gente, esse culto que não acaba nunca. A gente não conseguia cultuar Deus, porque a gente não. Você está cheio daquilo que você viu. Você reflete aquilo que você está olhando. Aonde seus olhos estão? Veja que quando o homem estava nu e ele se relacionava com Deus, não tinha problema algum. Ele estava nu. Mas a partir do momento que ele busca um entendimento fora de Deus, agora ele não pode estar mais perto de Deus, porque ele enxerga maldade na sua nudez. Deus não viu maldade no homem estando nu. Deus falava com ele normal. Já viu aquele ditado: a maldade está nos olhos de quem vê? É literalmente isso. Imagina o homem, você imagina Deus, imagina Adão aqui, um homem completamente nu, e Deus do lado dele e os dois conversando. Você consegue mensurar, entender isso? E está tudo bem. Agora um certo dia Deus vem falar com o homem está escondido. Por que você está escondido? Não, porque eu estou nu. Ué, mas quem te falou que você estava nu? Quem fez você entender que a nudez é um problema?
O problema é ele estar nu? O problema é ele ter agora o que? Malícia no seu olhar em relação a nudez. É esse que é o problema. Aí a religiosidade, ela entra tentando fazer o quê? Não, agora você tem que pôr uma venda, agora você faz isso, agora você usa uma roupa assim até lá no pé, quase tropeçando, e você vai conseguir agradar a Deus. Não vai, porque o problema não, ele pode ser escondido durante um tempo, você escondendo dos olhos das pessoas as coisas, mas ainda assim o desejo de olhar vai estar dentro dela, porque ela já viu antes. Sabe quando você perdeu a inocência? A primeira vez, você viu algo que não deveria ver? Está entendendo o que eu estou dizendo? Acabou, não tem como rebobinar, já foi. Então para o homem ser transformado, não é impedi-lo de ver, mas ele precisa ter olhos transformados, uma forma de olhar a vida de uma forma transformada. Então a gente precisa falar: Deus, me dá olhos espirituais para que eu possa ver, Senhor, que eu possa contemplar, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, que os meus olhos possam estar voltados para Ti. Então quando Moisés está aqui, não, eu estou cumprindo, eu estou vivendo uma vida confortável, agora eu tenho uma esposa, tenho família, vou trabalhar para o meu sogro, parte do meu ganho, do que eu gero, ele dá de ganho para mim, está tudo certo. Ele olhou para aquela vida que ele tinha e falou: não, está tudo planejado. Deus expert em atrapalhar os nossos planos. Vou te contar, Deus, Ele vem e atrapalha tudo que a gente já planejou. A Bíblia fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do... O que você acha que esse texto quer dizer? Você acha que o seu plano está tudo perfeito, né? Tá bom, quando eu vier falar para você dar uma resposta, eu vou desfazer a maioria dos planos que você já fez. Então estava tudo confortável. Aí Deus faz o quê? Moisés, olha aqui para mim. O primeiro nível que Deus nos leva a contemplar é somente para trazer um alinhamento. Talvez você não está nem no primeiro nível, ou talvez você está no primeiro nível. Eu vou falar de 3 níveis aqui da contemplação, porque eu pesquisei na Bíblia. Eu não tive tempo de pesquisar mais, porque é muito profundo, mas eu encontrei pelo menos 3 palavras hebraicas para contemplação. Não tem só uma, tem 3, cada uma tem um significado e utilizado numa condição diferente. Essa primeira, quando aqui diz em Êxodo 3, ele fala, aqui o texto fala que Moisés se virou para olhar. Aqui no verso 2 diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio da sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas e não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver. Aqui, olhou e ver, é uma palavra no hebraico que significa chamar a atenção, algo que chamou a minha atenção. Aqui no outro é a mesma palavra utilizada para contemplar. Eu vou me virar, eu vou olhar para contemplar o que está acontecendo, para olhar, para ver, contemplar, é a mesma palavra. Essa palavra no hebraico, eu não vou falar ela aqui agora, são 3 palavras. Essa primeira palavra significa prestar a atenção, chamar a atenção. Então essa primeira palavra que Deus fala aqui, olha, que a palavra de Deus diz: então Moisés virou para olhar, pensou consigo mesmo, vou olhar. Ele olha, é Deus falando assim para ele: olha, eu vou colocar algo para chamar a sua atenção, voltar os seus olhos para algo que chame a sua atenção. Então significa olhar atentamente, prestar atenção, olhar diligentemente. Amém? Você pode anotar, você que está anotando. Olhar com atenção, olhar com entendimento, olhar diligentemente. Então ele está olhando. Então ele não sabe nada ainda, ele sabe que aquilo é diferente e chamou a atenção dele. Mas esse primeiro degrau é muito pouco, mas ele já é alguma coisa. Por quê? Ele tira os olhos de uma direção e leva os olhos para outra direção. Por exemplo, às 18 horas, 17h30, na hora que o sol está se pondo, você que tem o hábito de orar nesse horário, né? Não sei se vocês têm, eu já ensinei isso para vocês. O que já está mudando na tua vida? Você está deixando de estar estressado, olhando o trânsito, olhando notícia, olhando o celular, e você está olhando para o quê? Para o sol se pondo. Você está olhando para as aves que estão voando no céu. E com certeza, eu tenho certeza absoluta, alguém aqui tem um hábito de orar na viração do dia e Deus sempre dá uma palavra para você e fala com você? Quem tem esse hábito? Levanta a mão, deixa eu ver. Está vendo? Levanta a mão, por favor.
Porque você está virando os seus olhos para uma direção. Se você vê esse horário, é o horário que as pessoas estão desgastadas, estão saindo do trabalho, tiveram um dia difícil, então é trânsito, é ônibus. Ah, mas eu estou dentro do ônibus, eu não tenho como olhar na tua. Então você faz o seguinte, você pega, baixa na tua casa um aplicativo lá que baixa vídeos do YouTube. Tem um aplicativo que baixa vídeos assim para ver offline, porque às vezes você não tem internet 4G no ônibus. Então já estou te dando essa palavra para você não se justificar. E tem vídeos do YouTube com imagens da natureza. Eu tenho lá, com versículos bíblicos e canções só instrumentais. Tem vídeo de 2 horas, de 8 horas, até de 10 horas. E aí você coloca lá no teu celular um fone, e você coloca lá, ó, e tá. Além do som, que é um som que acalma, tem imagens bonitas da natureza e tem versículos escritos. Você está voltando os seus olhos, ao invés de falar, poxa, depois de um dia desgastante, pegar ônibus, olha só, parará, tanta coisa. Você volta os seus olhos. Já viu aquela canção? Volta os meus olhos para a tua presença. Voltar os olhos é o quê? Tirar os olhos de uma direção e olhar para outra direção. Então você tem que praticar isso. Todas as vezes que Deus me chama a atenção, Ele quer me alinhar a minha visão. Ele quer aferir a minha visão, Ele quer me levar para a direção correta. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Gênesis. Lá no início. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Gênesis capítulo 1. Se você pode abrir lá, por exemplo, no versículo 21. E você pode depois olhar em outros versículos também. Você vai encontrar isso que eu vou ler em vários versículos aqui, capítulo 1 e capítulo 2. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, E Deus viu que era bom. Talvez você ache assim, que é uma besteira. Carlos, me ajuda aqui, por favor. Talvez você ache que... Só segurar. Obrigado. Talvez você pode achar que bobagem. A Bíblia está dizendo que Deus criou os animais aqui, as aves. E o que Ele fez quando Ele terminou de criar? Ele ficou olhando para eles. Ele ficou contemplando o que Ele criou. Se você ler esse capítulo todo, fala que no 7º dia Deus descansou das suas obras. Mas sabe o que Deus fez? Está escrito lá, Ele contemplou. A gente tem um entendimento de que é produtivo, a gente quer ser produtivo. Tudo que você vê hoje, vídeo, coisa de network, de trabalho, você está numa área trabalhando, pode ser qualquer área. Você sempre tem que estar estudando. Você é um segurança, igual o pastor Carlos ali, aí você tem que sempre fazer um curso, não é isso? Sempre se especializando. A cobrança é muito grande. Então a gente sempre está fazendo algo, sempre está produzindo. E a gente às vezes se sente culpado de estar parado. Alguém aqui, assim como eu, já se sentiu culpado por estar parado, não fazendo nada? Está vendo? A maioria. Eu também. E nós estamos perdendo algo que é uma promessa de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele criou todas as coisas e Ele descansou das suas obras. O que é isso? Deus descansou de fazer alguma coisa. Deus se deu o direito de falar, hoje eu não vou criar nada, não vou fazer obra nenhuma. O que eu vou fazer hoje? Eu vou contemplar tudo que eu fiz. Porque se eu sou uma pessoa que somente realizo, faço, e eu não coloco os meus olhos para contemplar o que eu fiz, eu não vou ter prazer. Talvez você perdeu o prazer de estar na tua casa. Você perdeu o prazer até no teu casamento. Você perdeu o prazer. Você pega uma foto e fala, meu Deus, quanto tempo isso? Como que meu filho cresceu? Como minha filha cresceu? O que aconteceu? Vou te dizer o que aconteceu. Você está trabalhando tanto para colocar comida em casa, para sustentar seus filhos. Isso é bom e é de Deus. Você está realizando obras, está sendo frutífero. Porém, você cometeu um erro no equilíbrio aí. Você não está tendo tempo para contemplar a sua família. Antigamente, quando a gente via uma foto de família, a gente via um filho no colo do pai ou da mãe. Não é assim?
e um olhando para o outro, não era assim? Agora hoje em dia, se tirar uma foto de família, está cada um. Eu vi uma coisa interessante, eu vi uma pintura que fizeram alguns anos atrás, acho que 100 anos atrás, e falaram para os artistas: pintem como vocês acham que vai ser o mundo moderno daqui a 100 anos, como vai ser as famílias. E um dos pintores pintou as pessoas sentadas assim, em mesas, em lugares públicos, e ela tinha na frente dela uma tela, e ela estava com a tela aqui, falando com alguém na tela. 100 anos atrás isso, falando com alguém na tela, e a pessoa que ela está vendo na tela, lá do outro lado, sentado do outro lado, falando com ela na tela. Quer dizer, eles estão próximos e distantes ao mesmo tempo. A tecnologia, ela justifica assim, não, para aproximar pessoas. Às vezes, já aconteceu de você estar na tua casa e mandar mensagem para o teu marido dentro de casa. Você está lá no quarto. A gente ficou preguiçoso. Às vezes, eu não quero arrumar confusão na tua casa hoje, mas olha para mim. Se eu perguntar a roupa que a tua esposa está usando ou teu marido, você não sabe falar. Sabe por quê? Porque a gente não tem tempo de contemplar. A gente sente uma insatisfação dentro da gente muito grande. Meu Deus, eu tenho que fazer. Qual que é o próximo passo? Mas você nem contemplou as coisas que aconteceu. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Elevo os meus olhos para os montes. O que é isso? Eu estou tirando os meus olhos dos problemas. Eu vou olhar para aquele monte e vou falar: de onde vai me vir o socorro? Talvez, eu lembro que eu era criança e a gente morava lá meu pai e minha mãe moravam lá no Foch, na época que não tinha casas na frente da casa deles, nem muro tinha lá em casa, e dava para ver quase lá perto da margem do rio. E a minha mãe, às vezes, ela olhava assim, e ela falava assim: ah, meu filho, como eu queria fazer uma casa lá em cima, tá vendo aquela montanha lá do outro lado do rio? Queria fazer uma casa lá em cima, ficar sozinha. Hoje já não daria certo, já tem um bairro lá nesse lugar, né? Ela, olha, eu queria ficar lá naquela montanha. Hoje eu entendo a minha mãe, o que ela queria dizer. Eu falei assim: mas o que será que a minha mãe está querendo dizer? Quando ela estava cercada pelos problemas, tudo, ela observava aquela montanha, aquilo dava uma paz para ela, de certo, ela pensava que eu queria estar naquele lugar. Porque onde os teus olhos estão, aonde você contempla, aquilo gera dentro de você algo. Isso é muito poderoso. Amém? Então, quando você olhar para os teus filhos e para um tempo e fica na mesa, sentado no sofá da tua casa e fica olhando para os teus filhos. Olha para o cabelinho deles, faz carinho, olha para a pele deles. Observa eles. Eu estava fazendo isso com meu filho esses dias. Eu estava lá no banheiro, tem um espelho lá no meu banheiro, eu estava lá penteando o cabelo, ele chegou: pai, tem aí um negócio para pentear o cabelo. E eu fiquei olhando, falei: meu Deus, como é que esse menino cresceu, gente. Aí eu fiquei olhando o cabelo dele, fiquei penteando assim o cabelo dele, fiquei vendo o formato do cabelo dele. Falei: para cá não tem como pentear o cabelo dele, porque tem um redemoinho aqui, o cabelo dele faz um negócio, tem que ser daqui para cá. Aí eu olhei assim, tinha uns cravinhos nele, comecei a apertar e falou: para, pai, falei, deixa eu cuidar de você. Aí fiquei que nem, já viu quando você vê os macacos, os macaquinhos? Como é que eles ficam? Não é assim? Eles estão fazendo o quê? Eles estão curtindo um ao outro, estão contemplando. E a gente deixa de fazer isso, deixa de curtir, deixa de contemplar. E isso deixa de gerar um prazer em nós que Deus queria gerar. Por que Deus contemplou tudo que Ele viu? Por que Ele fala assim, ó, e viu que era? O que isso significa? Quando eu olhei para aquilo que eu criei, isso gerou em mim um certo contentamento. Isso gerou em mim um certo prazer. Se você não está tendo alegria e prazer, é porque você está olhando para a direção errada. Talvez você não tenha que trabalhar tanto. Talvez você tenha que trabalhar menos para ter mais tempo para contemplar. Porque só trabalho não vai trazer satisfação e alegria, o tempo vai passar. As coisas vão passar. E aí, o que você contemplou? Deus viu que era bom. Sabe, por que talvez você
não tem sido uma pessoa grata, feliz, porque você não tem contemplado, você não tem visto. A contemplação vai gerar em mim prazer. Meu Deus, vocês pararam, dá uma olhada para vocês verem. Que lugar bonito que Deus colocou a gente. Olha para cima, já olhou para o teto da igreja? Dá uma olhada. Eu olho, até os amassadinhos eu vejo. Eu sou meio perfeccionista. Olha que lâmpada, olha que teto limpinho, bonito. As caixas estão bem penduradas. Vocês estão vendo que as coisas estão bem centralizadas? Porque um irmão trouxe um equipamento, que ele é de laser, e ele coloca assim, ó, ele bate, a gente vai lá e furou exatamente onde o laser batia. Tá vendo? Tudo limpo. Será que a gente pode falar: Deus, obrigado por esse lugar que o Senhor nos deu. Obrigado. Eu entro aqui, eu falo: Deus, como é que o Senhor é bom. Obrigado, porque o Senhor preparou esse local para nós. Que local maravilhoso. Você sente alegria? Eu sinto. Eu não vou deixar você ir embora sem... Fique de pé, por favor. Sem perceber como o seu irmão ou sua irmã está vestida. Você que está com teu esposo, teu marido, mantendo a distância, vire-se e fique de frente um para o outro, vai. Se você está sem a sua esposa, procura um irmão, olha como é que ele está vestido, olha como é que ela está vestida, olha o calçado, olha a roupa, olha os olhos, olha como é que está o cabelo dela, como é que ela penteou, ele penteou. Agora, se você tiver com seus filhos, dá uma olhada no teu filho, vai, na tua filha, dá uma olhada nele, isso, dá uma contemplada. Deixa eu te fazer só uma pergunta muito simples, assim, a gente fez um experimento aqui agora, daquilo que a gente está pregando. Quem aqui, ao olhar, na hora que você olhou essa pessoa que você gosta, ou até um cônjuge, você sentiu alegria, se sentiu feliz? Então faz isso mais vezes. Pode sentar. Irmão, deixa eu te falar, não é difícil ser feliz. E não é preciso de muito. Tá vendo? Quem aqui se sentiu feliz? Não é difícil. Eu só preciso estar com os meus olhos na direção certa. Amém? Então, eu só falei aqui do primeiro. O primeiro olhar é aquele que chama a minha atenção. A Bíblia fala que Moisés falou: então eu vou me virar para olhar o que está acontecendo com a sarça. Por que ele teve que se virar? Porque ele estava indo na direção errada. Tem um texto da palavra de Deus que diz: quer você olhe para a esquerda, quer você vire para a direita, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, andai por ele. O que Deus está fazendo? Ei, Moisés, não é essa a direção. Nesses dias Deus quer alinhar a nossa visão. Deus quer calibrar a nossa visão e nos direcionar. Talvez você está nesses dias aí que está acontecendo tudo isso, você fica olhando notícia. Eu já não vejo notícia há muito tempo. Eu não vejo noticiário há muito tempo. Eu olho a palavra, eu oro, eu leio. Eu gasto meu tempo de uma forma melhor. Aonde você tem colocado os seus olhos? Quanto tempo você tem gastado com essas coisas inúteis? Volte os seus olhos para o Senhor. Volte os seus olhos para Ele. Achem um dia de folga, vai para algum lugar, para um sítio, para algum lugar aí. Passa o dia lá, fica olhando para a natureza. Fica olhando para as árvores. Fica olhando para os pássaros. Olhe tudo ao seu redor. Você vai sentir paz, vai ver o cuidado de Deus. A Bíblia fala que Deus olhou tudo que Ele fez, Ele viu que era bom. Sabe, isso gerou em Deus satisfação. Deus quer gerar em você satisfação, prazer de viver, prazer de servir a Deus, alegria no Senhor. Então volte os seus olhos, não fique olhando para o passado, não fique se lembrando das coisas passadas.
O que Paulo falou? Esquecendo-me das coisas que para trás, olhando para aquelas que me estão diante de mim. Para de olhar para trás, para de olhar para o passado, olhe para aquilo que Deus está pondo diante de você. Deus está fazendo assim: olha, estou colocando diante de você, estou colocando diante de você, olha aqui, olhe para aquilo que eu estou colocando diante dos teus olhos. Então isso é só a primeira parte. Deus quis chamar a atenção de Moisés. Será que Deus está tentando chamar a sua atenção de alguma forma? Será que Deus está falando: olha, olhe para cá, olhe para a direção correta? Amém? Esse é o primeiro detalhe que eu quero te mostrar. O segundo detalhe que eu quero te mostrar está aqui ainda em Êxodo 3. No versículo 6 diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés então escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Moisés, num primeiro instante, ele tem a sua atenção chamada por Deus. Por isso que muitas pessoas distraídas, elas não são abençoadas. Tem pessoas, eu pastorei há muitos anos, tem pessoas que falam assim: nossa, eu falo alguma coisa, você fala: nossa, eu nunca vi você falando isso, eu já preguei isso várias vezes. Quer dizer, é triste, a pessoa, ela congrega numa igreja, ela já ouviu, aquela palavra já foi pregada lá, e ela não ouviu. Por quê? Porque distraída, conversando, estava olhando para o lado, estava mexendo no celular. Tem gente que está na igreja, mas não presta atenção na palavra. E aí ela deixou de desfrutar daquilo, daquele entendimento que podia libertar a vida dela. A Bíblia fala que para aquele que está cheio, para o tolo, ele pisa até o favo de mel. Ele desvaloriza. Quando eu estou diante de uma pessoa mais sábia do que eu procuro não falar nada, eu só ouço. Eu não gosto de conversar. Geralmente o brasileiro, ele conversa, todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Não sei, talvez na sua casa não é assim, na maioria das casas brasileiras é assim. Eu não gosto disso. Eu gosto, se uma pessoa está falando, como dizia já minha avó e minha mãe, quando um burro fala. Então, vamos mudar assim, uma forma mais gentil. E quando um sábio está falando, o menos sábio fica em silêncio e aprende. Ontem eu mandei para os pastores um texto que fala sobre isso, né, de Provérbios. Vocês leram, Paulo? Que fala que aquele que ele está pronto a ouvir, ele adquire mais conhecimento, ele adquire mais sabedoria, né? Muitos querem falar sem ter parado para ouvir. Então, quando você estiver numa comunhão entre irmãos, ou no meio da sua família, outra dica que eu te dou: deixe que as pessoas que tenham mais unção, mais sabedoria, mais experiência, falem mais do que você. Não é tão importante você falar daquilo que você quer dizer a teu respeito, é mais importante você aprender. Então, às vezes eu estou numa comunhão e eu quero liberar algo da parte de Deus e está todo mundo distraído. Aí eu olho assim, eu perco até o interesse de falar. Porque as pessoas, elas estão se distraindo. Vem um cachorro, vem não sei o que, vem tal, as pessoas se distraem. As crianças vêm na hora, as crianças estão lá brincando. Você vai falar alguma coisa de Deus, eles vêm. Já percebeu isso? E começa: mãe isso, pai aquilo, está acontecendo isso. Então, para que você possa ouvir a palavra de Deus, a sua atenção tem que estar totalmente voltada. Naquela época, os reis, antes de falarem, eles tocavam a trombeta. Por isso que a Bíblia diz: tocai a trombeta em Sião, tá? O que significa esse versículo? Dentro da cultura real, quando um rei ia liberar um decreto, antes a trombeta era tocada. Por quê? Quando a trombeta era tocada, era um sinal de alerta. Todo mundo parava o que estava fazendo. Se o cara estivesse colocando uma roda numa carroça, tocou a trombeta, ele parava. Porque todos deveriam estar com seus olhos voltados na direção da trombeta, porque viria o rei ou um porta-voz dele para liberar um decreto. E por que é importante ouvir o decreto? Naquela época não tinha diário oficial, naquela época não tinha internet. Uma vez que o decreto foi falado, ele virou lei. E se descumprir a lei, alguém vai ser penalizado. Por isso que a Bíblia fala que antes da volta de Jesus, vai soar a última trombeta. O que eu aprendo com isso? Só vai subir
Aquele que ouviu o som da última, só vai ouvir o som da última trombeta quem está habituado a ouvir o som da trombeta todo. Ouvir o som de uma trombeta, eu acabei de ensinar, é parar as minhas atitudes, o que eu estou fazendo, para dar total atenção ao que Deus está falando. Se eu não tenho esse hábito, dificilmente eu vou ter discernimento espiritual para outras coisas. O diabo, ele tenta te distrair de várias formas. Ele tenta te encher com vários problemas e até ansiedade. O que é ansiedade? Um problema que nunca vai acontecer. Eu me preocupar, me desgastar com coisas que nunca vão acontecer. Uma pesquisa feita recentemente prova que 80 a 90% das preocupações que causam ansiedade nas pessoas são questões que talvez jamais vão acontecer na vida de uma pessoa. Significa então que você gastou sua energia em algo desnecessário. Você poderia estar prestando atenção em outra coisa. Por que o diabo quer que você seja ansioso? Por que o diabo quer que você seja agitado? Para que você não pare para ouvir o som da trombeta. Para que você não esteja alerta para aquilo que Deus vai falar. Vindo a semente, caindo sobre o solo, ela foi pisada ou ela foi sufocada. Por quê? Havia muitas preocupações com as coisas desta vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Você talvez está numa igreja onde você aprende a palavra, glória a Deus, lá Deus usa a vida do pastor, dos pastores. Nossa, ele é um profeta, nossa, que pregação, que palavra. Tá, o que isso está dando de efeito, de mudança na tua vida? O quanto você tem observado a palavra e praticado? Porque se você está congregando numa igreja assim, você não é transformado, o juízo sobre você vai ser pior. Porque se você tivesse um lugar onde não está aprendendo, você poderia dizer, não estão me ensinando adequadamente. Agora você está num local onde você está aprendendo e você não está vivendo. Deus vai falar, você não quer voltar os seus olhos para mim. Você não quer me dar atenção para aquilo que eu estou falando. Quando o presidente ele vai falar com a nação, entra em cadeia nacional. Naquela hora, mas e o desenho? Não tem desenho, meu filho. E o jornal, eu estou acostumado a ver jornal nesse horário. Não, é o presidente. E a novela? E o filme? Não, parou tudo. Todas as redes de televisões têm que parar, porque uma autoridade vai falar. O divertimento, o entretenimento para, porque uma autoridade vai falar. Todos voltam seus olhos para aquilo que ele vai falar. Você já imaginou Jesus aqui pregando, ensinando, você levantar para ir no banheiro umas 5 vezes? Ele não é um inquisidor, um legalista. Não é isso. Mas eu estou falando no nível de você se dedicar à atenção. Você distraído, levanta, vai atender o celular lá fora, volta, conversa. Então nós precisamos entender isso. Agora nesse segundo ponto que eu quero ir para ensinar vocês. Olha o que acontece. Primeiro Deus chama Moisés para contemplar. Essa contemplação, eu ensinei aqui é o quê? Prestar a atenção. Então Deus chamou a atenção de Moisés para a direção. Quando ele chama a atenção de Moisés, e Moisés olha, o que acontece? O anjo já não está lá mais, agora Deus começa a falar. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaac, Jacó. Quando Moisés ouviu isso, o que ele fez? Porque Moisés sabia de uma promessa. Ele, embora tendo dúvida de quem ele fazia parte, ele sabia que tinha o Egito sabia que tinha uma promessa. Que promessa? Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ia levantar o quê? Aí imagina, você está no deserto,
pensando que é um pastor de ovelha, pensando que deve ser um egípcio, pensando que deve ser filho da filha de Faraó. Aí um anjo aparece para você. Que legal, que interessante. Olha, uau. Só que depois aparece um Deus e fala: eu sou o Deus dos teus pais. Primeira coisa que é revelado para Moisés é o quê? A paternidade dele. Quando é revelado, vocês estão bem, gostei. Quando é revelada a paternidade dele, ele descobre de quem ele é e descobre para que ele nasceu. Ele começou não só a olhar, mas começou agora a entender. Então quando ele começa a entender, ele vira o rosto. Agora eu vibrei na hora que eu vi isso aqui. Eu vejo a palavra, eu vibro. Esse texto que fala: e Moisés tampou o rosto para não olhar. Esse olhar, contemplar, não é o mesmo hebraico dos versículos anteriores. E Moisés se virou para olhar a sarça. Esse Moisés virou para olhar a sarça no primeiro é chamar a atenção. Nesse segundo, e Moisés tampou o rosto para não olhar para Deus. Sabe qual palavra que é? É uma palavra no hebraico que significa revelação e entendimento. Olhar com entendimento. Sabe o que está querendo dizer? Não, eu não quero essa revelação. Eu não quero entender isso. Ele teve medo de entender. Ele teve medo daquela revelação. Então o primeiro olhar é um olhar que chama a sua atenção. Deus está chamando a sua atenção com algo. Algo que está acontecendo na tua vida é para chamar a tua atenção para Deus. É para que você se volte para a direção correta. Agora você se voltou, agora Deus vai falar: agora eu vou te explicar por que eu voltei os seus olhos para mim. Eu vou te explicar quem você é, quem é o teu pai e para que eu fui te chamar. Na hora, obviamente Moisés sabia da promessa. Ele falou: então eu sou hebreu, então eu sou descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Por que ele veio falar comigo? Tem uma promessa de um libertador. Ah, não é possível. Aí já é demais. Não, já estou entendendo. Eu lembro quando eu estava tentando fugir de Deus. Não me desviar, mas fugir de Deus. Fugir de ser um pastor. E eu falei: não, eu vou arrumar um emprego, vou cuidar da minha vida. Chega desse negócio de ser pastor, ainda mais integral. E eu fui trabalhar numa empresa. Quando eu fui fazer o teste, eu não sei se já contei esse testemunho aqui. Isso foi qual ano? Lá em Cruzeiro, Dani, você lembra? Me ajuda nas datas. 2007. Eu cheguei numa empresa para fazer o teste. E na hora que eu cheguei para fazer o teste, eu olhei para o rapaz que ia aplicar o teste e eu tive uma visão sobre a vida dele. Aí eu já fiz igual Moisés. Eu virei o rosto e falei: Deus, não, pode parar de gracinha. Falei para Deus. Falei com Deus. Falei: eu não vim aqui para entregar visão, eu vim aqui para arrumar um emprego, porque eu não quero ser mais pastor, eu estou fugindo disso. E o Senhor me traz aqui para dar uma palavra. O que é isso? Eu estava o quê? Tentando fugir daquela revelação, daquela visão. E aí eu entreguei a palavra para aquele jovem que Deus mandou. Fiz o teste, passei, fui empregado. Resumindo, eu ganhei ele para Jesus e virei pastor dele. Não tem jeito, irmãos. Não tem para onde correr. 2007, nós estamos em 2020. Já passou 13 anos, eu não consegui fugir. Ah, esse Deus é demais. Ele faz Moisés se voltar. Olha aqui, olha, tem um fogo que não queima. Olha aqui, tem um anjo. Quando Moisés olha: eu sou o Deus do teu pai, da tua mãe. Não, tarde demais. Para de falar, não quero saber. Tarde demais. O que uma pessoa adotiva mais quer saber? Quem é o meu? Aí Deus chega e fala assim: eu sou o pai do teu pai. Acabou. Arruinou a vida dele de pastorzinho de ovelha do sogro. Como que ele vai falar: não, vou desconsiderar isso, vou voltar para as ovelhas, vou voltar à minha vida? Tem jeito? É por isso que você não presta para mais nada hoje.
É isso que aconteceu com você. É isso que aconteceu comigo. Você não presta para esse mundo, porque Deus chamou tua atenção. Você foi contemplar. Na hora que foi contemplar, Ele falou: olha, eu sei quem você é e eu tenho um plano para a tua vida. Aí você tenta esquecer, mas aquilo está dentro de você, queimando mais forte que a tua própria vida. Parece, talvez você já sentiu isso, que eu sinto diariamente às vezes. Parece que se você não fizer aquilo, você vai morrer. Se você não pregar, Paulo falou: ai de mim se não pregar. Parece que se você não pregar, pastora Selma, parece que se você não orar, você vai morrer. Se eu não der essa palavra para essa pessoa, tá bom, Deus, eu vou falar logo para ela, para me ter sossego. Porque a contemplação, agora nesse segundo ponto, não é somente você olhar, mas aquilo que a qual Deus chamou sua atenção para você ver, agora vai trazer uma revelação para você. O que é revelação? Revela a ação, revela o que você vai fazer. O que Deus fala para Abacuque? Abacuque fala: eu estou aqui com muitas dúvidas, muitas questões que eu não entendo. Deus vai lá e revela para ele tudo. E no final Deus fala: vai, escreve a visão agora daquilo que eu te falei. Escreve de uma forma que todos possam ver, até quem passe correndo. Eu tinha um pastor amigo meu que ele era publicitário, e falou: foi aí que Deus criou o outdoor. Uma placa grande, que até quem passa correndo possa ver o quê? Ele falou para Abacuque: vai, você entendeu o que eu te falei? Sim, escreve a visão agora, numa placa bem grande, em placas bem grandes, que até quem passa correndo veja. O que é isso? Deus tira os olhos de Abacuque do povo, que o Abacuque estava olhando para o povo e estava angustiado, que ele ficava numa torre, ele era um sentinela. E aí agora Deus volta o olhar dele de Abacuque para Deus, e explica para ele o que está para acontecer. E aquele entendimento vira uma visão dentro de Abacuque. Agora ele falou: agora pega a visão e passa para os outros. Então qual é o processo? Primeiro, Deus volta os meus olhos para Ele. Segundo, Ele faz eu entender o que eu estou vendo. Terceiro, Ele faz eu proclamar aquilo que eu estou vendo e entendendo. Tem gente que quer falar, mas não viu. Você não pode falar sem ter visto. Eu vou ler alguns versículos aqui que falam sobre isso. Atos 4:20 diz: pois nós não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. O que os discípulos estão falando aqui? Eles estão simplesmente falando: não, eu vi Jesus. Esse Jesus aí que vocês estão falando para mim não pregar dele, entenda, irmão, o que eu vou dizer. Esse Jesus aí que vocês estão falando para mim não falar que ele ressuscitou, para mim não falar que ele é poderoso. Não, eu vi ele lá, igual eu estou vendo Adriano. Não, irmãos, aqui está dizendo o quê? Deus enviou alguém na terra para chamar a atenção da terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele, para chamar a atenção desse mundo pecaminoso, desse mundo no pecado, na sujeira, para chamar a atenção desse mundo, Ele enviou alguém, o seu filho. Aí Jesus está andando sobre as águas, Jesus está curando, Jesus está sendo uma sarça que está queimando, está fazendo coisas sobrenaturais, e as pessoas se voltam para Ele. Quando as pessoas se voltam para Ele, elas falam: eu entendo, você é o Filho de Deus. Pedro, quem diz que eu sou? Pedro já fala assim, com uma mistura de alegria e com uma mistura de perda: tu és o Filho de Deus. Perdi minha vida, perdi meus planos, perdi o barco, perdi a empresa de pesca. Aí o que Jesus fala para Pedro? Não foi carne que te revelou. O que é revelação? Lembra? Você pegava um filme, tirava da máquina, levava, o cara entrava no quarto escuro e saía com uma foto. Aquilo que você captou, aquela câmera estava numa direção, captou, agora foi revelado.
Aí Jesus olha para Pedro: não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito que trouxe a revelação. Você não vai conseguir ser mais o mesmo, Pedro. Então ele envia Jesus para chamar a atenção de alguns. Aí eles veem: ah, entendi, quem é esse? Aí eles começam: quem é esse que até o vento obedece? Quem é esse que as tempestades obedecem? Quem é esse que multiplica? Aí eles olham para ele: olhou, já era, meu irmão. Mostra-nos o Pai. Aí ele olha: quem olha para mim vê o Pai. Ah, não vou conseguir mais ser religioso. Eu não vou conseguir mais ir lá no sinédrio fazer as coisas que eu fazia. Eu não vou conseguir mais dar ovelha para o sacerdote para aspergir sangue na gente, para perdoar nosso pecado. Eu não vou conseguir mais isso. Jesus, por que o Senhor fez isso? O primeiro nível da contemplação é chamar a tua atenção para a direção correta. O segundo nível é trazer o entendimento e a revelação. Em qual nível você está? Então, Senhor, nós achamos que, como é que nós vamos viver? Nós estamos deixando tudo, deixando o barco, nós estamos seguindo o Senhor. E aí? O que nós vamos comer? O que nós vamos... Ele fala assim: ei, está vendo as aves lá no céu? Dá uma observada. Não olha para mim, olha para elas agora. Está vendo? Estou vendo. Vocês talvez estão aqui todos os dias na margem do mar e vê essas aves voando. Todos os dias estão aqui, não estão? Estão. Quer dizer que elas estão vivas, porque elas têm se alimentado. Sabe quem alimenta elas? O meu Pai que está no céu. Elas não trabalham, elas não fazem nada, e Deus sustenta elas. Vocês valem muito mais do que essas aves, porque vocês olharam para mim, entenderam quem eu sou, estão tendo a revelação de quem eu sou, e lá na frente vocês vão entregar a revelação de quem eu sou para outros. Você acha que o Pai que está no céu não vai cuidar de vocês também? Como Jesus quebrou um princípio errado no entendimento deles, de que para sustentar eles teriam que ter dinheiro, teriam que trabalhar, e como que Jesus fez eles terem uma chave de revelação de cuidado e de sustento, tirando os olhos deles da terra e olhando para o céu. Toda vez que Jesus queria ensinar algo, ele tirava os olhos dele de onde estavam e levava para outro lado. Jacó, coloca aí esse texto, ele está na tenda, e Deus, eu amo esse texto, porque fala: e Deus entrando na tenda. Você já imaginou, você está lá na tua casa desanimado, olha para um lado, para o outro e fala assim: eu estou tão desanimado hoje, não vai acontecer nada na minha vida não tem nenhuma novidade, nunca muda. Deus falar para mim que eu vou ter um filho, minha mulher estéril, olha aí, eu sou velho, ela também. Mas olha o que o texto diz: e Deus entrou na tenda. Não, filho, você está falando de Moisés, estou falando de Abraão. E Deus entrou na tenda. E Deus entrando na tenda, sabe o que ele fez com Abraão? E conduzindo ele para fora. O que Deus está fazendo? Está alinhando a visão de Abraão. Você está olhando a direção errada, Abraão. Você está olhando para a realidade, está olhando para a visão que limita você. Uma tenda é um espaço marcado por limites. Não sei se você tem esse hábito. Às vezes eu estou no telefone e eu fico assim, ó. Ele estava numa tenda, olha aí. Deus tem uma promessa, ele tentando argumentar com Deus. Olha aí, olha minha esposa, olha aí essa tenda, olha aí. E Deus o conduziu para fora. Quer dizer, Deus entrou, o Deus do universo entra dentro daquela tenda, pega Abraão. Vem cá, sai daí de dentro, porque aí dentro limita muito a sua visão. Leva ele para fora, fala: olha para os céus, conta as estrelas. Deus, ele sempre vai fazer a gente enxergar além. Conta as estrelas, Abraão, se é que você pode, porque assim vai ser o teu futuro. Deus tira os olhos de Abraão da terra e leva os olhos de Abraão para o céu. Ele tira os olhos de Abraão num lugar onde a visão dele está limitada e leva os olhos dele para contemplar nessa quantidade de estrela. É muita estrela, não consigo contar, Deus. Da mesma forma é o que eu vou fazer na tua vida.
Deus traz um renovo e um entendimento, uma revelação. Abraão tinha a promessa, mas ele ainda não tinha tido a revelação. Mas Deus chama a atenção dele para olhar no lugar certo. O gado é tocado e vai todo mundo numa só direção. Mas quem tem uma revelação, muitas vezes vai na direção contrária ao que a maioria está indo. Tem gente que deita e levanta, só esperando ver o boletim epidemiológico para dizer: olha, tá ruim mesmo, hein? Nossa, tá péssima a situação. Aí, vamos fechar isso. Aí uns, é fácil fechar. Não tem que pagar aluguel, não tem que comer, lá. Aí não fecha. Aí os outros, tá querendo matar todo mundo. É difícil liderar, porque todo mundo acha que tem uma solução, mas na hora de liderar todo mundo pula no mato. Só pode liderar quem tem uma revelação. Quando Josué e Caleb, eles estão próximos da terra, Deus fala para Moisés: envie 12 espias para espiarem a terra. Escuta o que eu estou te falando. O que é espiar? No sentido nosso, espiar é alguém. Ali Deus está querendo dizer: mande 12 pessoas para olhar, para contemplar a terra. 12 fala de governo. Toda vez que Deus lidera, levanta líderes, na grande maioria das vezes, 12 simboliza governo. Então, havia ali milhões de pessoas aguardando eles chegarem. Eles vão ver a terra. Dos 12, 2 vê: poxa, essa terra é boa, vai ser bom para o nosso povo. Olha lá, olha o tamanho dos frutos. Olha, os rios que tem nessa terra. Meu Deus do céu, que terra maravilhosa. Tá bom, vamos nos ver com os outros 10. Reunião dos 12 que contemplaram a terra. 2. Os 2, não, fala vocês primeiro, não quero nem estragar a surpresa, pode falar. E eles estão todos empolgados. Os 10 falam: a terra é difícil, só tem gigante. Nós, quando olhamos para eles, olhamos para nós, entre nós e eles, vimos como nós somos pequenos diante deles. Não vai ter jeito de entrar nessa terra. Josué ficou irado. Falou assim: quê? Sabe o que ele falou para eles? Calem a boca. O que ele falou para os 10? Fala bem alto. Está escrito na Bíblia: calai-vos. Sabe por quê? Quem não tem a visão e a revelação correta, não tem que falar, não tem que dar palpite, para não comprometer os demais. Ele falou: vocês não vão, quando chegar lá, vocês não vão falar nada, deixa que eu e Josué falem. Deixa nós 2 falar, eu e Caleb, tá bom? Vocês calam a boca de vocês. Aí imagina eles voltando, e o povo: e aí? E como é que é a terra? E eles olhando assim para os outros 10, a terra é boa, a terra tem leite e mel, a terra tem uvas, a terra tem rios. É a terra que Deus prometeu para os nossos pais. É a terra, é a promessa. Deixa eu te perguntar: Josué e Caleb em algum momento desconsideraram os gigantes? Mas eles viram mais o quê? Benefícios e vantagens do que perda, porque eles tiveram, através da contemplação, o quê? Entendimento. Os outros 10, eles viram, Deus chamou a atenção deles para a terra, eles viram, mas não tiveram. Você não pode ter somente os seus olhos voltados na direção correta. Você tem que entender o que Deus quer te dar. Você tem que entender: peraí, se Deus quer me dar uma terra que precisa de 3 homens para carregar um cacho de uva, tem que ser uma terra que vive homem de uma estatura maior. Por que a terra produzia frutos melhores e maiores? Porque lá viviam homens maiores do que o normal. Você quer uma terra fora do normal? Quem vive lá tem que ser fora do normal, fora da estatura normal. Mas Josué e Caleb sabia que a promessa estava ligada ao que Deus daria de bom, e não na parte ruim. Deus não falou assim: e lá vai ter gigante e vocês vão ter que enfrentar esses gigantes. Não, Deus só falou da promessa. Então eles sabiam: se Deus prometeu, os gigantes já não devemos nos preocupar, porque Deus vai nos entregar eles.
é o nível de revelação, é o nível de entendimento. Compreendeu? Então, quando Deus volta os olhos de Moisés e ele começa a entender, ele tampa o rosto. Por quê? Porque ele fala: meu Deus, eu sei aonde que isso vai dar. Tem muitas pessoas, aí eu quero chegar nesse ponto, e talvez eu pare por aí hoje, que elas querem a glória de Deus, elas querem a presença, só que quando Deus começa a revelar a elas o custo que isso vai ter, elas deixam de servir ao Senhor. Olha, você vai ter que parar de viver no pecado, você vai ter que jejuar, vai ter que ler mais a Bíblia, vai ter que orar, vai ter que ser assim, você vai ter que parar de mentir, você vai ter que parar de fazer isso. Aí você fala: não. Só que tem um problema, não tem mais volta, que você já foi longe demais. Agora você já está entendendo como que as coisas funcionam. Está cheio de crente dentro da igreja hoje, que Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, eu quero a bênção, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero tal coisa, eu quero congregar numa igreja assim, assado, que seja desse jeito, dessa forma. Mas há poucas pessoas que, recebendo a palavra, falam assim: não, eu quero dar a Deus a minha vida, eu quero entregar a Deus agora o meu louvor, eu quero entregar a Deus a minha vida para agora viver de acordo com essa revelação. Eu quero gastar os meus dias para ganhar almas, para abrir minha boca somente para falar aquilo que é santo, aquilo que é reto. Eu não quero denegrir meu próximo, eu não quero murmurar, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Deus chama Moisés, e na hora que Moisés entende, ele fala: não. Ele esconde o seu rosto, ele fala: eu não quero ter esse entendimento, é grande demais, vai exigir de mim responsabilidade demais, eu não estou disposto. Eu quero ler com você, olha que a Bíblia nos diz, em Romanos 1, verso 20. Romanos 1, versículo 20, na versão que eu vou ler, fala assim: desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, escutem, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim eles não terão desculpa alguma. Está dizendo que as coisas que eram encobertas, a identidade de Deus, o seu poder, é manifesto visivelmente e também de uma forma compreensível. Quem vê, compreende. Primeiro, contemplação é para voltar os meus olhos, para me dar atenção para Deus, porque eu estou distraído com tanta coisa. Tem gente que nem no primeiro ponto não consegue, fica. Segundo, eu teria entendimento daquilo que eu estou vendo. Por que eu não tenho entendimento? Você não para nem para ver, você está sempre ocupado. Esses homens serão indesculpáveis. Salmos 19 diz assim: os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa conta o dia seguinte, e mais um pouco dessa glória. Olha o que ele está dizendo: a cada dia que está passando, está dizendo sobre o que vai acontecer no outro dia, e acrescenta mais um pouco daquilo que é a glória de Deus. Então, durante um dia, eu tenho vários momentos de oportunidades para aprender sobre o que vai acontecer no outro dia, e eu ficar cheio mais da glória de Deus, e poder aprender mais e me dedicar mais. Continuando, diz assim: cada noite revela a noite seguinte. Como se pode conhecer o Criador? E essa parte é muito interessante. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Não é um discurso muitas vezes que você ouve, que fala, mas que você vê. Está dizendo aqui que o ver
se torna também um discurso dentro de mim. Eu consigo ter o entendimento de Deus vendo a sua criação. Eu vou ler um tanto de versículo para vocês agora. A Bíblia diz aqui em Gênesis 30, a partir do verso 25 até o 43, Samuel vai passando aí, e fala da história de Jacó. Jacó foi trabalhar para o seu sogro Labão. Ele começou a ter filhos. Ele falou: olha, não adianta, eu estou trabalhando para você e eu não estou ganhando o suficiente. A minha família está crescendo, eu preciso de ganhar mais. Aí Labão falou para ele: então faz o seguinte, eu fico com as ovelhas de cores sólidas e você fica com as cores malhadas. Labão queria passar Jacó para trás, porque as ovelhas de cores sólidas eram as mais comuns de nascer, e as malhadas as menos comuns. O que Jacó faz? Ele vai e coloca ele vai e vê aonde que o rebanho tomava água. O rebanho tomava água num certo local, e ali onde eles tomavam água e se lavavam, é onde também eles reproduziam. Os animais ali se coabitavam. E ele teve uma ideia. Ele pegou varas e descascou essas varas. Ela está dizendo, então Jacó apanhou galhos verdes de estoraque, amendoeira, plátano, e fez listas brancas, descascando parcialmente, expondo assim a parte branca e a interna dos galhos. Ele foi intercalando, como se fosse manchas. E depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água na época, em que os animais costumam acasalar, e os animais vinham beber. Cruzavam diante dos galhos, gerando filhotes listrados, salpicados, manchados, pintados e malhados. Jacó ficou mais rico do que o seu sogro, porque ele entendeu esse princípio, que você gera segundo aquilo que você está olhando, segundo aquilo que você está contemplando. Você crê que a Bíblia não é conto de fadas? O cara pegou galhos e ele descascou, intercalando as cores dos galhos, e colocou. Os animais tomavam água, via aquele galho, na hora que ia cruzar, na hora que dava cria, só filhotes com cores malhadas. O que nós aprendemos com esse princípio? Eu vou gerar na minha vida segundo aquilo que eu estou olhando e entendendo. Quando você olha para aquilo que Deus está chamando a sua atenção, e Ele traz a revelação para você daquilo que Ele quis chamar a sua atenção, Deus vai gerar dentro de você. Aquilo que eu prego aqui é nada mais do que aquilo que eu estou olhando. Mas como é que o senhor consegue ir lá e orar para uma pessoa que você nunca viu, igual vocês viram domingo passado, e a mulher curada, você viu lá o Espírito? Olha, eu só estou falando aquilo que eu já vi, Deus me mostrou. É visão, é dom espiritual. Então é muito fácil, é só você obedecer a palavra de Deus, se voltar os seus olhos para ela, tirar os seus olhos de tudo que te distrai, e você vai gerar segundo o que você está olhando. Você vai gerar. Se você olhar a palavra de Deus todos os dias, de manhã eu acordei, primeira coisa, Bíblia, não celular, não WhatsApp, não computador, Bíblia. As pessoas querem ser usadas por Deus, mas não querem pagar o preço para isso. Elas querem que caia do céu. É uma vida de consagração, não é uma vida que começa da noite para o dia. São muitos anos de entrega. Então você começa lendo a palavra de Deus. Sabe como é que é o meu dia? Eu vou lá para o fundo de casa, onde bate sol. Eu coloco, tem cadeiras lá, eu deixo as cadeiras para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Eu sento lá, às vezes a minha esposa vai junto, meus filhos, grande parte das vezes eles vão juntos. Eu pego, levo minha garrafa d'água. Eu não como, não faço nada. Eu tomo a minha vitamina, em jejum, que eu tenho que tomar uma vitamina, que o médico recomendou. Pego a minha Bíblia e eu começo a ler. Às vezes eu leio 1, 2 versículos e paro, e Deus começa a falar comigo. Aí eu fico vendo os pássaros, eu fico vendo as árvores. Aí eu paro, vou lá, pego e ligo o regador, rego as plantas, a horta. Aí eu vejo uma abelha, vejo algo, vou lá, tiro uma foto, filmo. Deus vai falando comigo, está vendo isso, meu filho? Está vendo aquilo? Aí eu volto, começo a ler aquilo de novo. E aí Deus vai colocando dentro de mim, e eu falo, meu Deus, que tremendo. Aí eu pego um bloco de notas, começo a anotar, e disso vira um alimento para mim, para aquele dia.
Aí eu já sei o que eu tenho que fazer naquele dia, às vezes o que eu tenho que fazer nos outros próximos dias, porque o dia revela o outro, e a noite revela a outra noite, quando você está o quê? Olhando na direção certa e se alimentando espiritualmente, recebendo o quê? Entendimento. Agora você vem na igreja, senta, assiste culto. Ai, que culto chato, não vejo a hora que acabar. Levanta, vai embora e vive a sua vida do jeito que você quer a semana toda. Você fala, não está funcionando, pastor, não está dando certo, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo fazer as coisas. Por quê? Porque você é ansioso, você é agitado, você não tem tempo para Deus, você às vezes não tem disposição, é preguiçoso, não quer orar, não quer ler Bíblia, não quer buscar as coisas de Deus, fica olhando só o que não presta. É isso, cada um gera e dá aquilo que tem, aquilo que está olhando. As cabras geraram aqueles filhotes porque elas estavam olhando para os galhos que Jacó colocou. Jacó sabia desse princípio, ele era sábio, por isso ele colocou ali. A Bíblia diz, coloca aí por favor meu filho, olharam para eles e foram iluminados. A Bíblia diz, olharam para ele e foram iluminados. Não é simplesmente olhar para Jesus, nossa, que pessoa boa que Jesus é. Tem gente que até hoje não entende quem Jesus é. Quem é Jesus? Um bom homem. Que era Jesus? Ele pregou somente o amor e a paz. Quem foi Jesus? Falam de Jesus, mas não entendem quem é Jesus. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade, os seus rostos jamais experimentarão a decepção. O que é uma decepção? Uma expectativa errada, colocar os meus olhos no lugar errado. O que ele está falando? Contempla a mim. Quando você contemplar a mim, você vai ser iluminado. O que é ser iluminado, irmãos? Eu tenho uma lâmpada, eu faço o quê? Acendo essa lâmpada. O que é ser iluminado? Receber uma revelação, um entendimento sobre algo a respeito. Qual é a melhor pessoa para direcionar você sobre o teu casamento? Deus. Ele tem uma revelação. Quem é a melhor pessoa para te orientar no seu trabalho quando você fala, poxa, isso aqui eu não sei fazer? Já aconteceu isso com você no seu trabalho? Ninguém consegue resolver. Eu, quando eu era ferramenteiro, aconteceu isso comigo. Deus, não é possível. Antes de existir ferramentaria, o senhor já existia. O senhor sabe mais de ferramentaria do que eu. Me ensina aqui. Aí eu fazia lá, dava certo. Como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, Deus me orientou. Está entendendo? Se você pegar essa chave, ela vai mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, me dá um entendimento daquilo que eu vou ver. Volta os meus olhos para a direção correta. Em nome de Jesus. Quero entender, Senhor, todas as coisas concernentes ao teu reino. Isaías 45, 22 diz, olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, 22. Feche os teus olhos. O terceiro ponto da contemplação, que é outra palavra, é a mesma palavra para usar para profeta. Então Deus, ele chama a atenção de Moisés para a direção correta, traz a revelação e entendimento e depois envia Moisés para falar tudo quanto Deus falou. Esse é o fim da contemplação. A mesma palavra no hebraico para profeta é a palavra para contemplar. Significa porta-voz de Deus. Então Deus está dizendo, você se tornará o meu porta-voz. Você só pode ser porta-voz daquilo que você viu e entendeu. Deus quer chamar a sua atenção hoje, para que você possa compreender tudo quanto Ele quer te mostrar. Volte os seus olhos na direção correta. Senhor, nós oramos em Teu nome. Desejamos, Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Se alguém dos meus irmãos perderam a visão,
perderam a direção. Calibra a visão deles agora. Traz, Senhor, a visão deles direcionadas para o Senhor. E traz um entendimento daquilo que o Senhor quer mostrar. Eu sinto muito forte que Deus quer falar com você. Você só precisa olhar na direção correta. Você só precisa olhar na direção correta. Deus está falando, olhe na direção correta. Volte os teus olhos agora para a direção correta. E eu quero gerar dentro de você. O que você precisa, Deus quer colocar dentro de você. Em nome de Jesus. Você que vai dizimar, ofertar e primiciar, prepare o seu dízimo, a sua oferta. Tem também lá atrás a máquina da igreja para você que vai usar cartão. Honra o Senhor com os teus dízimos. Honra o Senhor com as suas ofertas. Honra o Senhor com os seus princípios e primícias. De tudo quanto o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Amém. Deus abençoe. Eu te darei a primícia. Deus abençoe. Esses aqui são irmãos que entregam as primícias na mão do sacerdote. É bíblico. E nós oramos e consagramos todas as primícias, dízimos e ofertas. Deus abençoe. Quando te vejo, amém. Não há mais o que dizer. Nome de Jesus. Não há outro. Você vai ser frutífero nessa terra. Deus abençoe. Nome de Jesus. Você vai ser abençoado com toda sorte de bênçãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, meu filho. Aleluia. Pra tua presença vejo tua glória ganhar forma. Volto os meus olhos pra ti, Jesus. Tua presença, aleluia. Vejo tua glória ganhar forma em mim, em mim. Oh, aleluia. Bem melhor que a vida é o seu amor. Jesus seja o centro em mim. E quando te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vês. Volto os meus olhos pra tua presença, eu deixo tua glória ganhar forma. Eu volto os meus olhos, volto os meus olhos a ti, Jesus. pra tua presença, deixo tua glória
adoramos. Vem, derrama sua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem, derrama sua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Oh Senhor, aleluia. Queremos mais da tua presença. Queremos mais da tua glória. Mostra-nos o teu rosto, Senhor. O mesmo Moisés que antes se escondeu, agora ele diz: Senhor, não me faça sair deste lugar lá na frente se a tua face não for comigo. Porque ele entendeu: sem eu ter a tua face para contemplar, eu não tenho revelação, eu não tenho entendimento de como eu vou fazer as coisas. O mesmo Moisés que ali no início imaturo, agora lá na frente, acostumado a estar na montanha, na presença do Senhor, fala: Senhor, eu não posso viver sem a tua presença, sem uma revelação para a minha vida, sem uma direção. Eu não posso por mim mesmo. Eu tenho um pai. Nós temos um pai de amor que nos ama, e ele quer nos apontar o caminho, irmãos, a direção, dizendo: este é o caminho, vão. Então nós temos que falar para esse pai: Pai, não envia anjo. Você está entendendo? Olha aqui. Qual foi a primeira visão espiritual que Moisés teve na sua vida? Uma sarça queimando e um anjo. E Deus fala para Moisés lá na frente: eu vou enviar um anjo. Ele falou: não, eu não quero anjo não, eu quero a tua face. Lá na sarça ele viu o anjo, e da face de Deus ele se escondeu. No nível da montanha agora ele fala: não, manda o anjo embora, quero a tua face. Mas você vai morrer se você me ver. Que eu morra, eu quero ver a tua face. Tem gente que prega a morte de Moisés como uma perda. É ganho. Porque ele queria muita face de Deus. Ele queria contemplar o Senhor mais do que tudo nessa terra. Então nós temos que sair desse nível, do nível dos anjos, e entrar no nível da face de Deus. Senhor, sem a tua face, sem a tua revelação, eu não vivo. Eu preciso, Senhor, de uma revelação tua todos os dias. Amém? Senhor, nós oramos, abençoamos os dízimos, primícias e ofertas na tua casa. Consagramos a ti, adoramos o Senhor nesse momento. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Derrama sobre eles a bênção do Senhor. Esteja sobre eles a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A bênção de Jesus. Que eles possam ter comunhão contigo. O Senhor possa se revelar a eles, se manifestar a eles. A cada dia mais eles possam conhecer quem tu és, conhecer a tua face. Que eles possam, Senhor, ter fome e sede de te conhecer. Aumenta neles, Senhor, um fogo. Aumenta neles a paixão pela tua presença. Aumenta neles, Senhor, a tua glória e o teu poder. Eu os abençoo em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Amém.